Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos. Vamos para o nosso culto dessa tarde. Você que já está conectado aí, convide mais alguém para estar assistindo juntamente conosco esse culto de louvor e adoração a Deus. Vamos adorar ao Senhor e vamos receber também a palavra de Deus nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 46. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, apenas alguns versículos. Vamos fazer a leitura, Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia, aleluia. O Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio sempre presente na hora da angústia. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Que você esteja preparado nessa hora. Vamos juntos invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Diga: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma
explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, diga isso, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Creia na presença do Espírito Santo de Deus. Creia na presença do Espírito Santo de Deus. Ele é real. Ele está aqui conosco nessa hora, nessa tarde. Aleluia. Enche, Senhor, a tua igreja. Enche, Senhor, com a tua presença. Sim, Espírito, Espírito Santo de Deus, toma o controle nessa hora. Toma o controle nesse lugar. Sim, Senhor. Não queremos estar mais no controle, queremos entregar todo o controle ao Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Toca-nos nessa tarde. Toca-nos nessa tarde com o teu poder. Agora que vamos receber a tua palavra, toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Fala, Senhor, conosco agora. Precisamos ouvir a tua voz. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus tem algo a falar no nosso coração. Eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração sobre o Espírito Santo de Deus. Sabe, nós vivemos tempos em que mais do que nunca, nós precisamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo. Mais do que nunca, a igreja precisa ser restaurada nessa dimensão do Espírito. Estou falando de forma generalizada, irmãos, não julgando ninguém, nem apontando A ou B, mas o que nós observamos no mundo é que há um desvio de governo da igreja. Quando nós passamos a ter o controle sobre a igreja de uma forma demasiada, de uma forma que surge da nossa própria iniciativa, quando nós não consultamos a Deus, nós estamos tirando esse controle das mãos do Espírito Santo e tomamos nós mesmos. Mas não pode de maneira nenhuma ser assim, porque o trabalho de Deus é um trabalho espiritual e depende totalmente da ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você João 14, versículo 17. E diz assim, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aí. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Esse é o Espírito Santo. Veja que descrição maravilhosa. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, não pode receber, mas que está conosco e estará em nós. Isso foi dito para os discípulos. Irmãos, nós temos algo que é uma vantagem extraordinária em relação ao mundo. Muitos não entendem isso, e hoje existem ministérios, dezenas de ministérios, centenas de ministérios que simplesmente abriram mão da direção do Espírito Santo para usar a direção do homem. O poder do homem, o poder aquisitivo, o que o homem consegue comprar com seu dinheiro, com a sua influência, com o seu poder. Irmãos, não há nada comparado. É por isso que hoje nós enfrentamos tanta dificuldade no que diz respeito ao avivamento. Nós temos animação, nós temos empolgação, nós temos música, luz, nós temos todo esse tipo de coisa, porém falta a vida.
Porque empolgação, animação e luz e música alta, isso não transforma a vida. Porque se isso transformasse vida, irmãos, aqueles que estão nas boates, nas danceterias, teriam as suas vidas transformadas para bem. Mas não é isso que acontece. Muitas vidas aí são transformadas para o mal. E eu não estou falando aqui porque eu acho que é errado ter uma música animada, ou é errado estar empolgado, ou é errado colocar uma luz. Não estou falando por causa disso. Eu estou falando porque é errado deixar o controle do Espírito Santo e começar a utilizar o controle do ser humano. É o que Paulo fala aos Gálatas: vocês começaram bem, começaram no Espírito e estão terminando na carne. A igreja de hoje está terminando na carne. Isso é um perigo muito grande, porque quando nós estamos operando na carne, nós caímos da graça. Da graça tendes caído. E aqui há algo que não se compara. Olha, ele é o Espírito da verdade, ou seja, ele não vai mentir para vocês. Tudo que ele falar é verdade. Ele vai sempre conduzir vocês na verdade. Irmãos, muitas vezes, sendo bastante sinceros, nós vamos ver que as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a ilusão. A ilusão é doce para muitas pessoas. Ah, não, eu prefiro a ilusão. Ele prefere ser iludido, ele prefere ser iludido. Ele prefere andar na ilusão do que encarar a verdade. Mas a verdade liberta. A palavra fala isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja bem, ainda em João capítulo 15, versículo 26, olha o que diz a palavra: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, olha aí, que procede do Pai, ele testificará de mim. Uma coisa que o Espírito Santo faz, ele sempre testifica de Jesus, sempre. E o que nós temos visto ultimamente é as pessoas esquecendo Jesus. Usam Jesus como um pretexto. Eu tenho sido enfático nisso e falado sobre isso. Usam Jesus como um pretexto. Usam Jesus até no slogan da igreja, da faixa da igreja. Mas quando você vai ver, Jesus não está sendo pregado. Quando você vai ver, eles estão baseando umas coisas nas obras, não na graça de Deus. O sacrifício de Jesus não é enfatizado, quantas vezes até esquecido. As mensagens não são cristocêntricas. As mensagens estão centradas no homem, naquilo que o homem pode ser, naquilo que o homem pode fazer, como o homem pode transformar sua trajetória, sua jornada, mas ela não está baseada em Cristo, na transformação que a cruz do Calvário promove na vida daquele que crê. Então, quando nós temos o Espírito Santo como controle, como aquele que controla a igreja, o Espírito Santo vai sempre nos conduzir para testificar de Jesus. Olha, ele vai confirmar tudo que é na igreja é a respeito de Jesus. Quando nós tomamos a ceia é a respeito de Jesus. Quando nós oramos é a respeito de Jesus. Quando nós evangelizamos é Jesus. Quando nós simplesmente convidamos alguém para vir à igreja, é Jesus. Ele é tudo em todos. O Espírito Santo nos ajuda disso. João 16, versículo 13 ainda diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade é o Espírito profético. O Espírito da verdade é o Espírito profético. Quantas vezes as pessoas têm desviado de ouvir a verdade, o Espírito da verdade, o Espírito profético, para ouvir fábulas. Porque eles querem ouvir aquilo que é agradável ao ouvido. Aí eu quero ouvir que vai dar tudo certo e que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. Eu quero ouvir que meu marido vai voltar. Eu quero ouvir que meu filho vai ficar bem. Eu quero ouvir, irmãos. Tudo isso são coisas que Deus pode fazer. E Deus quer fazer muitas dessas coisas na nossa vida. Mas nós não podemos ter a vida guiada por isso.
Porque nesse mundo, Jesus já disse, nós teríamos aflições, então algumas aflições nós vamos passar. Agora, nós precisamos ter muito bem em nossa cabeça o quê? Que nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente para satisfazer os nossos desejos, para que tudo dê certo na nossa vida. Paulo fala, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nossa expectativa, ok, eu quero sim que meu irmão seja curado, eu quero sim que a minha casa prospere, e eu oro a Deus por essas coisas, mas a minha fé não pode estar firmada nessas coisas, porque eu tenho visto pessoas que, se Deus não concede aquilo que elas estão esperando, elas desanimam. Elas saem da igreja, elas vão procurar outra religião, porque essa aqui não tá resolvendo o meu problema. Ou seja, elas acham que Deus é só alguém que resolve o problema. Ignoram o fato de que nós temos uma missão neste mundo, e a missão nossa neste mundo é pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos espalhar o conhecimento de Deus nessa terra. Porque o conhecimento do inimigo está sendo semeado aí todos os dias, através das mídias sociais, através da televisão, através de tudo. E nós precisamos, e cada vez mais nós vemos a verdadeira mensagem de Jesus sendo esmagada. Por quê? Porque, entendam, irmãos, a mídia tradicional, o que nós temos de mídia, ela não promove a verdadeira palavra de Deus. Mas, pastor, como assim? Tem vários pastores aí na internet. Se você pregar uma distorção, você cresce rápido. Se você começar a pregar uma mentira, você cresce rápido. Mas se você prega a verdade, você vai ter muito problema. Se você prega a verdade, você vai ter perseguição. Irmãos, uma coisa é ter perseguição por causa da palavra, outra coisa é ter perseguição por causa de algo errado que você fez. E tem muita gente aí que diz que está sendo perseguição pela palavra e na verdade não é. É perseguição por alguma coisa errada que ele fez. E aí ele está experimentando isso. Então o que nós precisamos entender? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele quer nos conduzir em toda a verdade. Olha, Deus quer te abençoar sim. Mas Deus quer também que você proclame o reino dele nessa terra. Deus quer que você seja usado para espalhar que Jesus Cristo vive e reina para sempre, testificando a respeito de Jesus. Olha só, o último texto que eu vou ler nessa tarde diz assim, 1 João 4:6, diz assim: Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então veja bem, João está explicando aqui, muito bem explicado, o que realmente acontece. Nós somos de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, meu irmão. Você crê em Jesus, você é de Deus, amém. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus, nos ouve. Quem conhece a Deus, nos ouve. Mas aquele que não é de Deus, não nos ouve. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que nos últimos dias teriam pessoas com coceira nos ouvidos para ouvir doutrinas de demônios, ensinos de demônios. E é justamente isso, quando você começa, eu tenho o costume sempre de pegar a Bíblia e ler textos e explicar os textos, e não é todo mundo que tem paciência para escutar isso, não. Na verdade, poucas pessoas têm paciência para escutar isso. As pessoas também querem escutar algo de alguém famoso. Quem é esse pastor aí que está falando? Eu não conheço. Aquele lá é famoso, tem não sei quantos milhões de seguidores. Então, aquele lá deve ser bom, porque ele é famoso. Irmãos, eu não estou dizendo que aquele lá não seja bom. Eu só estou dizendo o seguinte: prova. Como diz a palavra, prova os espíritos para ver se são de Deus. Não pode da mesma fonte sair o que é doce e amargoso. Prova para ver se vê os frutos, para reconhecer a árvore, para saber se aquilo realmente é Deus. Não adianta se a pessoa tem a vida toda torta, toda errada, está constantemente envolvida em escândalos. Irmãos,
Ah, mas o que ele fala não importa. E ouça, porque esse ensino está vindo contaminado de alguma forma. Não que sejamos perfeitos, não, irmãos. Todo mundo erra, mas existem coisas e coisas. Existe pecado e prática do pecado. Então, quando nós vemos isso, Deus está falando conosco, olha, aqueles que são de Deus, esses nos escutam. E é assim que nós conhecemos qual é o espírito da verdade, aleluia, e o espírito do erro. Ou seja, o crente, ele precisa ter esse discernimento. O crente, ele precisa ter esse conhecimento para entender onde está o espírito da verdade e onde está o espírito do erro. Infelizmente, nesses dias, nós temos visto muitas pessoas que não sabem, estão como Nínive. Eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles estão assim. Infelizmente, há muitas pessoas que estão assim, também não sabem discernir, estão achando, é de Deus, tudo é de Deus, e é de Deus. E quando na verdade não, eles não estão reconhecendo o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu espero que esse não seja você, meu irmão. Eu espero que essa não seja você, minha irmã. Espero que você seja alguém que consegue discernir bem o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Aleluia, porque a nossa vida depende disso. Amém? Eu quero orar com você nessa tarde, Pai, no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Tua palavra foi pregada. Nós sabemos, Pai, que só o Senhor, aleluia, só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Pai, nós temos visto nesse mundo, ó Deus, muitas vezes o mal se alastrando, aquilo que não é verdadeiro prosperando, enquanto, ó Pai, aqueles que verdadeiramente pregam a verdade, ó Pai, tendo dificuldades. Mas a Tua palavra disse assim. A Tua palavra diz que no passado eles trataram os falsos profetas, aplaudiam os falsos profetas. Eles eram aclamados, enquanto os verdadeiros profetas eram perseguidos e mortos. Isso não mudou, Pai. Ainda continua assim, mas abre os nossos olhos, meu Deus, para o verdadeiro ensino da Tua palavra, para reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro, que hoje, Senhor, está operando grandemente no mundo. Mas vai chegar um fim para tudo isso. E nós, a Tua igreja, vamos subir, ó Pai, para estar contigo na glória. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos e irmãs. Pai, eles estão passando também por dificuldades. Pai, eles precisam também, Senhor, aprender a discernir, ó Deus, o que é o espírito da verdade e o espírito do erro, para que eles não sejam enganados, ó Pai. Porque esse é um tempo, Senhor, de muito engano, onde muito engano está sendo espalhado, e nós só precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para nos ensinar a conhecer aquilo que realmente é do Senhor. Aleluia. Pai, nessa tarde, abençoa o Teu povo de forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se você entende essa palavra, se você compreende essa palavra, comenta aí, amém, eu entendi. Deus está me dando discernimento, Deus está me dando entendimento para conhecer o que realmente é de Deus. Irmãos, vamos abrir os olhos. Há muitas coisas que não são de Deus e que estão sendo tratadas como se fossem coisas de Deus. E nós precisamos saber o que é isso, porque senão seremos enganados. Então, em nome de Jesus, eu desejo que você entenda, que você compreenda e receba isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero também agradecer aos irmãos que têm enviado suas ofertas, têm colocado aí isso também, o valeu demais. Deus abençoe muito. Eu gostaria de orar por todos aqueles que têm abençoado esse ministério de alguma forma, seja através da sua oração, seja através da sua ajuda. Muito obrigado em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida de forma tremenda. Ok? Vamos orar em nome de Jesus? Mais uma vez vamos estar encerrando em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu te agradeço pelos irmãos e irmãs que têm abençoado esse ministério. Abençoado com as suas ofertas, com as suas orações. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, suprindo todas as necessidades deles. Em nome de Jesus, que haja uma bênção, Pai, sendo derramada na casa de cada um agora. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia. Abençoa, Pai, o nosso restante de domingo. Pai, essa semana seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Fique com Deus e a paz do Senhor.